Muito boa tarde, estamos começando agora mais um programa Ganhe Mais, hoje com a presença do Gustavo Pires. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Bom, prazer tê-los aqui. A nossa ideia do programa Ganhe Mais é um programa que fala sobre investimentos, que fala sobre como as pessoas podem ganhar mais dinheiro investindo, dado que elas gastam tanto tempo trabalhando e juntando, economizando, fazendo alguns esforços. Vale a pena também ser um pouco inteligente na hora de escolher os seus produtos. E o propósito do InfoMoney e do Ganhe Mais desse programa é ajudar as pessoas a fazerem as escolhas corretas, mostrar as alternativas, falar sobre os produtos que existem, para que então cada um possa entender o seu perfil e com base nisso fazer as escolhas corretas e conseguir mais rentabilidade. Hoje no Brasil a gente está vivendo um cenário aí de 14,25 de Selic, então uma taxa bastante alta, e isso faz com que realmente produtos ofereçam rentabilidades bastante diferentes, e qualquer 1 ou 2% ao longo de um ano, depois de 30, faz muita diferença no patrimônio das pessoas. Então, aquela diferença, será que eu vou trocar por 0,1, 0,2? Vale a pena trocar, porque no final de um período, os juros compostos fazem milagres. Então, hoje a nossa escolha aqui foi falar sobre fundos. Fundos é um mercado bem importante no Brasil, é um mercado que cresce bastante, ainda mais se a gente colocar os fundos de previdência dentro dessa análise. E eu trouxe aqui um especialista sobre o assunto, Gustavo Pires. Ele responde por toda a área de fundos da XP Investimentos e vai nos tirar aqui algumas dúvidas e nos dar alguns esclarecimentos de como funciona essa indústria, como é que se escolhe um produto, que tipos de produtos existem, enfim, como é que a gente pode usar esse produto, que é um produto que tem cada vez mais força no Brasil, e lá fora é um produto realmente muito forte, muito consumido. Prazer estar aqui de novo. E antes de começar, fala um pouquinho de ti, que eu acho legal as pessoas te conhecerem. Perfeito. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no estúdio da InfoMoney. Acho que tentando fazer uma longa história em curta. Eu comecei minha carreira fazendo análise de empresas, né, como analista sell-side, então era analista fundamentalista, e ao longo do tempo eu fui acabando migrando para áreas de gestão, né? Fiquei durante muito tempo trabalhando na XP Gestão de Recursos, que é uma empresa do grupo XP focada em fazer gestão de fundos de investimento, e após esse período eu fui para a plataforma de fundos, que é um business aqui dentro da XP, em que a gente faz toda a seleção de fundos e depois a distribuição para os nossos investidores. Então, parte importante do escopo de trabalho está acompanhar toda a indústria de fundos no mercado, desde gestores independentes a bancos, passando por novos gestores, entender todos esses gestores, avaliar a qualidade dessas casas, e se a gente entender que tem interesse, que faz sentido estar na nossa plataforma, a gente traz esse gestor para ser distribuído aqui na plataforma de fundos XP. Então, na verdade, hoje tu não representa uma bandeira específica, o teu objetivo é criar uma plataforma aberta que tenha todos os produtos do mercado. Pois é exatamente esse o propósito. Eu acho que, falando um pouco, o conceito um pouco da empresa onde eu trabalho, que é a XP, ela já tem a gente chama de arquitetura aberta, e talvez a arquitetura mais aberta que a gente tenha seja justamente a plataforma de fundos, em que a gente está ali buscando as melhores placas, equipes de gestão. A gente é muito focado em entender as pessoas por detrás daquele fundo, que depois a gente vai falar sobre isso, é um componente super importante no processo. E a gente é bem agnóstico com relação a uma casa ou outra. A gente tem o objetivo de distribuir as melhores casas do mercado, e cabe ao nosso cliente, junto com alguma assessoria, identificar com os melhores fundos ou melhores gestores distribuídos. Eu acho que daqui a pouco o Pires vai entrar no detalhe de por que isso é bom, por que isso é interessante. Mas eu acho que antes de começar, só para também vamos passar um pouco o tamanho da indústria de fundo no Brasil, lá fora. Tu tem um slide disso, acho legal compartilhar com a turma aqui para entender o tamanho do produto. Lógico. Acho que se a gente entrar na apresentação que a gente está disponibilizando, vocês podem observar que a primeira indústria de fundos, ela é uma indústria no mundo bem representativa, tá? Se você pegar um ranking mais atualizado que tem os principais países, você vê que os Estados Unidos é um mercado de mais de 25 trilhões de reais, e o mercado brasileiro é um mercado que tem mais de 1 trilhão de dólares sob gestão. Então é um mercado bastante representativo e maior do que vários outros países, como é o caso, por exemplo, de Holanda e Itália, que são economias relevantes no mundo desenvolvido. Então, acho que essa fotografia mostra como a gente tem uma indústria relevante no Brasil. Em termos de tamanho do produto no mercado brasileiro, tu diria que
sim, a gente tem poupança, depois a gente, tipo, fundos e previdência já entram como segundo produto ou não? A previdência ela acaba entrando dentro de um fundo, porque a previdência ela tem, apesar do processo de distribuição, digamos assim, ser um pouco diferente, no final do dia, a previdência ela é mais um fundo dentro do escopo dos fundos como um todo. Então, se a gente olhar para o próximo slide, a gente vai observar que a gente tem uma concentração muito grande na indústria de fundos entre renda fixa e fundos DI, né, representam metade desse volume. A gente tem pouco mais de 20% nos multimercados, que é uma categoria que a gente gostaria de explorar um pouco mais aqui na apresentação. 7% em ações e 17% a previdência, né? Então você tem um grupo bem amplo aqui. E obviamente que essa pizza ela é composta por investidores, pessoas físicas, por caixas de empresas, por fundações, por fundos de pensão, pelo próprio governo federal. Então é uma categoria muito ampla e a gente tem aí diferentes participantes nesse universo. Tá? Mas, respondendo a sua pergunta, você vai ter... É difícil juntar todas essas bases, mas, sem dúvida, se a gente falar em grupos de investimentos, o grupo fundos está entre os 3 maiores grupos de investimentos no país. Legal. Então, chegando algumas perguntas aqui, mas eu vou deixar elas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns conceitos rápidos e depois a gente começa a tirar as dúvidas, já tem umas dúvidas boas chegando. Mas acho que, olhando para isso, acho que a primeira pergunta é como é que se escolhe um fundo, né? Como é que funciona a escolha para uma pessoa? Tá, eu acho que a gente trouxe até uma pergunta interessante, eu vou passar aqui um slide que acho que fica mais fácil de explorar o assunto, que é a gente olha várias categorias, vários formatos para identificar um fundo, né? Então, o primeiro deles é identificar, antes de eu escolher um fundo, eu escolher qual é o meu perfil, né? Então, não adianta eu mostrar um fundo que é excelente, isso aqui é um fundo extremamente agressivo, para o investidor conservador, quando esse fundo agressivo tiver um movimento mais negativo, e é natural que isso aconteça, esse investidor ele vai ficar muito insatisfeito. Então, antes de eu escolher um produto, eu tenho que saber quem sou eu, né? E quem sou eu, fazer um suitability. Qualquer hoje a entidade de mercado é obrigada a fazer um suitability, é algo muito importante em termos de compliance. Falando sobre a XP, a gente faz isso de uma forma bastante aprofundada para entender se o investidor que a gente está tratando é um investidor conservador, moderado agressivo ou agressivo. A gente divide em 4 blocos. A partir do momento que eu sei qual é o perfil desse cliente, eu consigo indicar um grupo de fundos que estão adequados e estão aderentes àquele perfil de risco. Eu preciso juntar uma variável que é muito importante, que é o período de investimento. Eu posso ser conservador e quero investir durante 2 anos. Isso vai trazer produtos que têm uma iliquidez maior, mas em compensação vão buscar um maior retorno. Mas eu posso ser um conservador que precisa de muita liquidez, porque eu estou a todo momento mexendo com o meu capital. Então eu vou ter que buscar produtos que sejam muito mais líquidos, obviamente. Então talvez esses sejam os 2 principais componentes, conforme está no slide, para a gente montar uma carteira. Com base no perfil do cliente e no tempo de investimento, eu vou conseguir mostrar o que é o objetivo de retorno. Isso é muito importante porque quando o mercado ele talvez esteja mais negativo, e a gente conseguir ficar próximo do objetivo de retorno, isso traz um certo conforto. E ao mesmo tempo, quando o mercado está num período talvez excessivamente positivo, é muito comum o investidor, por exemplo, ele é conservador, o mercado está excelente, ele está ganhando pouco em relação ao que talvez outros estejam ganhando, né? Só que está super aderente ao perfil dele. Né? Então, é importante a gente ter esse objetivo de retorno quase que pactuado, caso contrário, você pode ter momentos, você está achando que está deixando dinheiro em cima da mesa e quando na verdade a gente está fazendo o que a gente supôs a fazer com aquele seu perfil de risco. Perfeito. Então, sabendo, tem gente que não aceitaria em hipótese nenhuma perder 2, 3, 4, 5% do seu capital. Essa pessoa também, possivelmente, ela nunca vai ter um ganho de 50%, 30% a mais que o CDI, vai trabalhar muito mais em linha. Ela está trocando segurança, né, por rentabilidade. É sempre essa relação. Perfeito. Uma coisa que vale a pena a gente sempre bater, e eu acho que é um erro muito comum, até quando a gente pergunta para as pessoas, para os nossos entrevistados, é que as pessoas elas não trabalham muito bem a variável de tempo. Ou seja, eu sei que eu tenho um dinheiro que eu vou precisar daqui a 3, 4, 5 anos, talvez daqui a 20 anos. Só que a pessoa ela faz investimentos que tu tem a possibilidade de resgate no dia seguinte. Quando a gente tem essa possibilidade de resgate curto, fatalmente a rentabilidade que a gente pode conseguir é uma rentabilidade menor. Então, talvez a questão de conservadorismo já é uma coisa que está muito já enraizado nas pessoas, mas a questão da variável de tempo, então quanto mais tempo eu dou para o gestor, quanto mais tempo eu dou para o produto que eu estou investindo, possivelmente ele vai me devolver mais rentabilidade, né? Sem dúvida. E eu acho que esse gancho tempo ele é fundamental. Eu queria mostrar um slide aqui para vocês. Esse slide talvez fique um pouco pequeno na tela, mas ele basicamente eu pego na pizza, vou botar um aqui, fica mais fácil.
a gente está falando que 21,7% da indústria de fundos está dentro de multimercados. E aí, quando eu pego esse grupo de fundos e eu abro ele em diferentes categorias, e isso é um gráfico que mede no eixo da esquerda a rentabilidade, no eixo vertical e no eixo horizontal, a gente mede o risco, a gente vai observar que lá em cima, à direita, uma das categorias mais voláteis é a categoria que a gente chama de macro, que são aqueles gestores que compram e vendem juros, compram e vendem bolsa, moedas, são gestores que talvez tenham mais apetite por diferentes mercados e que são geralmente os economistas, ex-presidentes do Banco Central, ex-participantes do Ministério da Fazenda, assim por diante. E esses fundos, se a gente faz uma análise dos últimos 3 anos, Pedro, de rentabilidade, eles rodaram nos últimos 3 anos a 180% do CDI. O que eu quero dizer com isso? Se o CDI nesses últimos 3 anos deu 10%, esses fundos rodaram a 18% ao ano, tá? Com risco bem mais alto também, o risco medido por volatilidade de 7%, que é uma volatilidade alta. Tentando trazer isso em números práticos, significa dizer que esse fundo facilmente ele pode cair no mês 2, 3, 4%. Tá? Em compensação, quem teve apetite para investir nesses fundos, se nos últimos 3 anos o CDI deu 30%, eles deram 54%, 180% desse valor. Agora, o que é interessante analisar, se eu pegar esse mesmo dado e olhar o ano fechado de 2014, esses mesmos fundos que em 3 anos rodaram 18%, digamos assim, esses mesmos fundos rodaram a 50%, 60%, 70% do CDI. Significa dizer que quem aplicou em 2014, no início de 2014, no final do ano o CDI, vamos supor que rodou a 10, esses fundos rodaram a 6, 7. Isso foi ruim? Naturalmente não foi bom. Mas o que é interessante mostrar é que o investidor que soube utilizar a variável tempo, ele está ganhando muito mais do que a maioria dos outros investimentos. Mas, de novo, precisa entender o que aquele gestor faz, ter confiança no que esse gestor faz e, a partir desse momento, dar tempo para ele fazer o que ele sempre fez na vida dele, seja nesse fundo ou seja em outros mercados que ele atua. Legal. Bons pontos aqui. Uma coisa que acho que vale a pena reforçar é que cada fundo tem cada tipo de fundo tem um perfil de gestão, né? Tem alguns que são mais fáceis de serem geridos, outros são mais complicados e como tal eles cobram valores diferentes de acordo com a complexidade. Mas eu entendo que pouca gente presta atenção e quando se a gente fizer uma pesquisa, talvez não para esse grupo que já está um pouco mais acostumado, mas uma pesquisa mais aberta, entre cada 10 pessoas que a gente pergunta, 9 não sabem qual é a taxa de administração que elas estão investindo. A taxa de administração é quanto a gente paga efetivamente pelo produto que a gente está comprando. E ela tem uma regra de acordo com a complexidade do produto. Tu podia falar um pouquinho sobre isso perfis de fundos e quanto que é uma taxa razoável para cada um deles? Acho que esse é um ponto super importante e é um tema até difícil de achar uma literatura sobre o assunto, né? Então, hoje, quando a gente divulga a performance do fundo, lá quando eu falei que o fundo rende a 180 do CDI, lembra que toda a rentabilidade que a gente apresenta, tá, ela já é líquida da taxa de administração e líquida da taxa de performance também, que a gente vai falar sobre ela. A taxa de administração, ela basicamente é a taxa que remunera o gestor por estar administrando o seu capital. Tá? Essa taxa ela é muito baixa quando é um fundo de renda fixa ou um fundo referenciado DI. Teoricamente muito baixo. Deveria ser muito baixa, perfeito. E é uma taxa que vai se aproximando da casa de 2%, raramente mais do que 2,5%, 3%, quando é um multimercado ou um fundo de ações que existe uma maior complexidade de gestão. E aí, falando no primeiro grupo, os fundos DI, quando eu olho para a plataforma que a gente tem aqui na XP, a gente tem taxas de administração do fundo DI que elas oscilam entre 0,2% e 0,4% ao ano. Você vai perguntar, pô, Gustavo, 0,2% ao ano, por que tão baixo? Porque o trabalho desse gestor é um trabalho que a gente fala que é um trabalho comoditizado, é um trabalho muito simples, que ele basicamente compra títulos do governo federal, eventualmente de um banco muito grande, como o Itaú, um Bradesco, um Banco do Brasil, mas ele atua com pouca diferenciação de crédito e créditos muito óbvios. Então a capacidade do gestor agregar é baixa, de novo, uma commodity. Então a gente entende que um fundo DI, que tenha mais de 0,4% de taxa de administração, é um fundo que ele tem uma taxa excessivamente elevada. Tá? Então se vocês observarem, eu acho que é uma provocação que a gente faz aqui, eu gostaria que todo mundo chegasse, pegasse seu extrato agora, ou fosse no seu internet banking, e olhasse a taxa de administração do fundo DI que vocês aplicam hoje.
Tudo que for acima de 0,4%, 0,5% é uma taxa, na nossa opinião, muito elevada. Não existe explicação econômica razoável para ter uma taxa tão elevada. Então, acho que isso é uma primeira importante provocação. Se alguém tem um fundo DI que investe em algum fundo DI e esse fundo está rendendo menos do que a Selic dos últimos 12 meses, possivelmente a taxa está elevada. A taxa está elevada. O que é importante entender, o conteúdo, ou seja, a carteira de um fundo DI que a gente distribui aqui, do BTG Pactual, do BNP Paribas, da própria XP, ou a carteira de um fundo DI que tem no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, na HSBC Santander, a carteira é a mesma, tá? O que muda é que o custo dessa carteira fica alto. Então, se você tiver um custo alto, consequentemente, piora a performance desse fundo. E você, ao invés de você ter um fundo DI, hoje a gente tem aproximadamente 10 fundos DIs na nossa plataforma. O pior deve render 98% do CDI e o melhor deve render 102% do CDI. Então, o range é muito baixo, a diferença entre um e o outro é muito baixa. Tá? Todos eles têm aplicação 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 reais, são aplicações baixas. Tá? Então, aqui a gente realmente, pelo menos na XP, o nosso conceito é de trazer o que tem de melhor no mercado da forma mais acessível possível. Tá? E não só a gente, é importante destacar que várias outras casas independentes atuam nesse mesmo formato. Vocês vão observar que nessas outras casas também é possível encontrar fundos com uma taxa de administração muito baixa. Legal. Eu vou fazer algumas perguntas, depois a gente volta aqui para o conteúdo, Tá até para tá chegando bastante coisas boas aqui. O Eldo quer saber qual é o melhor fundo multimercado classificado em 2015. Existem algumas revistas que fazem ranqueamentos e publicações sobre o tema, tá? Você vai encontrar, em geral, quando você faz um ranking de um fundo, é importante você realizar alguns elementos, como, por exemplo, um patrimônio mínimo, um número mínimo de cotistas, um histórico mínimo desse fundo. Caso contrário, você pode ter alguma distorção. Tá? Em 2015, talvez o gestor que mais vem se destacando, e aí não falando de um fundo específico, mas falando de uma carteira mais macro específica, é uma gestora chamada Verde, tá? De um gestor que é quase enigmático no mercado brasileiro, chamado Luiz Struberg. Ele, nos últimos 20 anos, vem consistentemente sendo o melhor gestor do Brasil. Tá? E o fundo dele vem tendo excelente resultado, ele vem rodando aproximadamente 250%, 300% do CDI. Ou seja, esse ano agora ele deve estar com 20%, 25% de alta no acumulado de 2014. Importante destacar, eu acho que é um caso emblemático, esse mesmo gestor, no ano passado, ele entregou 80%, 90% do CDI. Ou seja, se o CDI deu 10% no ano passado, ele sequer conseguiu bater o CDI. Ah, isso foi ruim? Olha, em 2014 foi. Acho que para quem teve paciência e deu tempo ao tempo, ele está entregando esse ano muito mais do que no ano passado. A má notícia é que há 10 anos que esse gestor não aceita novas aplicações. Na verdade, no ano passado, ele está devolvendo dinheiro para o cotista. Então, infelizmente, é um veículo na classe de multimercados hoje que ele está indisponível a aplicações. Tá? Eu poderia citar aqui alguns nomes que a gente tem na plataforma XP, que são gestores que estão rodando a 150%, 180%, 200% do CDI, que são casos que a gente gosta bastante, tem uma cabeça de gestão muito boa e que estão nessa categoria macro. Né? Eu vou dar 3 nomes aqui. Um deles é o Condor, o nome da gestora é Condor, e o nome do fundo é Condor LX. O segundo nome é MVP, tá? E o terceiro nome chama-se Absolute. São 3 gestoras independentes, só fazem uma coisa da vida: gerir fundos macro, ou seja, acompanhar bolsa, juros, moeda, mercado lá fora, flutuações de mercado, fazendo arbitragem, só fazem isso. Eles não têm fundo DI, não têm fundo de ações, não tem mais nada. O foco desses gestores é isso. E são 3 casas com perfis diferentes, mas que nessa categoria vem sendo bem geradores de resultado, não tanto quanto o Verde, mas estão aí se destacando bastante, atraindo bastante capital de investidores. É legal entender, o Stuberger, ele é uma pessoa que aposta em grandes movimentos, né? Perfeito. E ele fala que o principal desafio dele é conseguir convencer os clientes a aguardarem o momento que a visão dele se concretiza. Então ele é um cara que estava apostando o dólar em alta e bolsa em baixo. E ele ficou apostando nesse 2014, por isso que sofreu um pouco mais, mas na hora que o movimento se ocorre... Isso que é interessante, porque ele estava muito correto no movimento. Ele acertou perfeitamente o movimento. Agora,
o mercado, ele muitas vezes não adianta só eu ter essa visão. Os outros participantes precisam ter essa visão de que o Brasil, de fato, é uma economia que está num cenário difícil e esses participantes começaram a operar essa notícia, digamos assim. Então, como ele se antecipou muito, ele teve o lado negativo de ter entrado tão cedo na posição que ele teve que aguentar as perdas que essa posição vinha trazendo. Como o cliente confia nele, deu tempo ao tempo e ele mostrou que estava certo. Mas por isso a importância de tu entender cada um entender o seu perfil, né? Então, assim, a sua tolerância ao risco. Eu não quero perder dinheiro, então talvez quem não queira perder não é o fundo. Perfeito. Porque eu jamais vou aceitar ver meu patrimônio sair de 100 para 99. Então, não tem isso. Tu não vai ter aquele crescimento, em contrapartida, tu não vai ter aquele sacrifício, aquela dor quando tu vê o produto desmanchar. Quem está acostumado, não, eu aceito esse risco aqui em troca de um retorno maior, pode correr o risco, sem ter a garantia, obviamente, que aquele cenário vai acontecer, porque ele poderia estar errado, né? Mas, enfim, é o risco-retorno. Existe alguma recomendação? Acho que tem duas perguntas bacanas aqui. Algum produto, a gente está num momento especialmente delicado, com volatilidade, ninguém sabe qual é o cenário certo, o que vai acontecer. O Fabiano quer saber qual é o que seria uma recomendação para um produto para investir por 20 anos, uma coisa mais longo prazo. E tem uma segunda pergunta do Rogério Segala, que ele fala assim, pô, hoje a gente tem produtos pré-fixados, pagando até 15%, 16%, 17% ao ano, ou pós com rentabilidade de 125%. Que tipo de fundo pode oferecer uma rentabilidade tipo essa? Perfeito. Vamos lá. Então, acho que a primeira pergunta sobre aonde investir durante 20 anos, de bate-pronto, quando a gente fala em investimentos de longuíssimo prazo, a gente acaba olhando para a Previdência, né? Porque a Previdência ela tem uma vantagem de, no longo prazo, ser o produto com a menor tributação que existe hoje no mercado. Tá? Então, de bate-pronto, eu começaria a olhar minimamente a Previdência. E dentro da Previdência você vai ter diferentes mandatos. Um mandato só de renda fixa, um mandato balanceado, tem vários diferentes formatos. Tá? Olhando olhando para a plataforma de fundos, para o que tem no mercado, quanto mais tempo a gente está investindo, teoricamente, eu deveria buscar mandatos mais agressivos, mandatos mais voláteis. Porque qual o problema do fundo muito volátil, muito volátil? É que talvez, se eu precisar de dinheiro no curto prazo, pode ser que esse veículo tenha perdido recentemente e não dê tempo de retornar. Então, quando a gente fala de horizonte de longo prazo, se tiver aderente ao sustainability, se você tiver apetite para realmente aguentar, é fazer um processo muito diligente na seleção desse gestor e, a partir daí, ter alocações de gestores. Aí, dentre as várias categorias, voltando lá à categoria macro, que é a categoria do verde, desses fundos que a gente comentou, é uma categoria que me agrada muito porque eu delego ao gestor a possibilidade dele fazer o que ele entender que é melhor para o meu dinheiro. Né? Um bom exemplo agora é o dólar. Se você pegar vários desses gestores, eles pegaram na veia as performances do dólar, eles surfaram essa alta muito forte do dólar. Vários deles, a maioria já zerou. Eu já estou vendo um ou outro via derivativos apostando contra, achando que o dólar já teve uma alta muito, muito, muito elevada. Então, o que é interessante é que eu deixo o gestor fazer o que ele entende que é melhor para aquele capital. Né? Obviamente que quando eu dou essa flexibilidade, existe o lado negativo dele poder perder, tanto de um lado quanto do outro, mas em compensação, de novo, usando o exemplo do dólar, eu dou para ele o mandato dele ganhar dinheiro quando o dólar sobe e ele ganhar dinheiro quando o dólar cai. Deixa ele consiga analisar bem esse movimento de mercado. Então, eu acho que o fundo que dá essa liberdade para um bom gestor, ele no tempo ele tende a gerar bastante retorno para o cotista e ser um investimento de 10, 20, 30 anos bastante positivo. E aí, só fazer um gancho, que eu acabei não comentando, mas a gente falou de taxa de administração, a gente acabou não falando de taxa de performance. Eu já vi muitos clientes, quando a gente tem conversa com um cliente, falam assim, eu prefiro esse fundo porque ele só tem taxa de administração, enquanto aquele é caro porque tem taxa de administração de performance. Quando o fundo ele tem um mandato mais amplo, o ideal é que esse fundo tenha taxa de performance. Você deveria pagar performance feliz da vida. Por quê? Porque você só paga performance se antes o cotista, o investidor, ganhou. Né? Então, é um ponto importante para alinhar que o gestor ele só vai ganhar efetivamente recursos gerindo aquele dinheiro se ele conseguir bater o benchmark, gerar um retorno muito elevado para você, cotista, e uma parte disso remunerar ele pelo excesso de performance que ele gerou. Então, é um alinhamento muito importante. É quase igual ao imposto de renda, né? Assim, teoricamente, tu deveria pagar imposto de renda feliz, né? Porque tu teve renda, né?
problema é que o teu dinheiro não foi bem, não vai ser bem utilizado. Na performance que o cara realmente mereceu, ele te entregou mais dinheiro, ele fez o dinheiro render mais. O problema do imposto é que você questiona, será que eu devo pagar o imposto de países nórdicos e ter um serviço de país subdesenvolvido? Mas se você tiver um retorno de Warren Buffett e estiver remunerando bem o gestor, não tem porquê, né? Não tem porquê não pagar feliz, né? Pagaria com gosto, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, se existe algum fundo de baixo risco hoje pagando rentabilidades maiores que o CDI? Eu não sei se isso está na pergunta anterior, aquelas recomendações que tu fez antes, eles se encaixam? Não, talvez não, porque é mais multimercado. A gente tem produtos principalmente na renda fixa, tá? Nos fundos de renda fixa, em que eles vão ter dentro da carteira vários, obviamente, créditos lá dentro, e que sim, eles têm retornos bem consistentes na casa de 105, 110, 120% do CDI. Obviamente que um fundo de renda fixa que roda a 105 no CDI e o outro que roda a 120, você vai ter uma diferença de prazo de investimento, ou seja, o de 120 provavelmente é um prazo bem mais longo de resgate, ou seja, 2, 3 meses, 1 ano, em alguns casos, tá? Em compensação, é um produto que vai buscar um retorno mais elevado, vai ter também uma carteira de crédito um pouco mais arrojada, que tem um pouco mais de risco, mas também que tem um objetivo de retorno mais atrativo. Então, eu faço aqui a provocação, a quem tiver a oportunidade de entrar no site da XP e analisar lá a plataforma de fundos, ela é muito fácil, ela é muito intuitiva, você consegue ordenar do maior para o menor, por exemplo, você consegue ver facilmente que você tem um número grosseiro de fundos que nos últimos 12, 24 ou 36 tiveram uma performance bem acima do CDI. Né? E, obviamente, se a gente estiver falando do grupo dos fundos, que a gente gosta de chamar dos fundos de renda fixa, ou aqueles fundos multimercados de baixa volatilidade, são fundos que trabalham nesse range ali de 102 a 110, 115 do CDI. Não é reloginho, não é 105 todo mês, sim, 110, mas ele tem ali uma oscilação nesse range. Mas uma coisa que você falou antes sobre o gestor, né? Sobre tu ter um gestor alinhado contigo é importante. E é importante quando a gente for analisar um histórico no gestor, às vezes a gente compra, esse fundo nos últimos, 6 meses está rendendo 200% CDI. Mas quando a gente olha num prazo maior, a gente vê que esse histórico não foi tão bom. Então as pessoas devem ter sofrido por muito tempo para depois ter aquela posição. A recomendação mínima é, tipo assim, se eu vou olhar um gestor ou um histórico de um produto, eu tenho que olhar 12 meses, 24, 16, o que sugere ou por tipo de produto? Perfeito. Acho que assim, o desafio é sempre olhar a janela mais longa possível. Né? Hoje existe um problema, talvez, na indústria brasileira, que a gente tem uma quantidade muito grande de fundos jovens, ou seja, fundos com 24, 36 meses. Tá. Né? Então, a ideia aqui é tentar sempre olhar a janela mais longa. Não quer dizer que produtos jovens sejam bons, porque muitas vezes é um fundo novo, mas de um gestor muito antigo que saiu de uma gestora e montou a sua própria gestora e o produto dele é mais novo. Então, não existe uma ciência perfeita. Mas a provocação é, sempre, principalmente produtos mais voláteis, olhar sempre históricos mais longos. Né? Se você conseguir olhar pelo menos 36 meses, ali você tem um cheiro, porque para os últimos 3 anos você teve tantos altos e baixos na economia que o que é legal? Que o gestor que passou bem por esses 3 anos, ele foi testado, né? Ou seja, ele passou por um momento positivo, negativo, um momento de mais escassez de créditos, de mais abundância. Então eu sei que ele minimamente nesses 3 anos ele teve que, se rebolar literalmente para conseguir gerar recurso para o investidor dele. Então me traz um conforto inicial. O Eldor quer saber se é possível ser conservador com a bolsa em queda e agressivo com a bolsa em alta. Tem algum tipo de fundo que trabalha nesse cenário? Então, na verdade, eu tenho dupla resposta para você. Né? É até interessante que eu estou com os números frescos na cabeça. Eu estava fazendo uma reportagem para um jornal essa semana e a gente levantou um ranking nos últimos 3 anos, com o fechamento do mês passado, com o fechamento de agosto, nos últimos 3 anos, fundos de ações. Tá? Eu separei o top 10. O top 10, nos últimos 3 anos, eram fundos que renderam entre 140% e 40% do CDI, e 40% de alta. Tá? Ou seja, na janela de 3 anos, entre 40 e 140. Os 10 fundos renderam entre 40% e 140%. E a bolsa caiu 40% nesse período, tá? De 20% a 40%. Tá? Então, ou seja, foram 3 anos, não tem como dizer, ruins para a bolsa, pelo menos na ótica do Ibovespa. E você tem um grupo de fundos ali, só nessa amostra que a gente observou, que foram gestoras que não só tiveram uma queda menor, como conseguiram ter uma alta maior que o CDI no período. Né? Então, muitas vezes, foram gestoras que, mesmo em ações, conseguiram gerar resultado muito agressivo. O que se tem em comum entre a maioria dos gestores? Gestores independentes, focados, só fazem uma coisa da vida, gerir patrimônio dos investidores em renda variável. A principal remuneração do gestor é o quê?
taxa de performance se ele tiver no campo positivo, gerando retorno para o investidor dele. Então, o nome disso chama-se alinhamento. Tem uma pessoa do outro lado que só faz uma coisa da vida, quer ganhar dinheiro para mim. Então, e essa pessoa só vai ganhar dinheiro se primeiro ela ganhar para a gente como cotista, como investidor. Obviamente que se você pegar a lista completa de fundos de ações, num cenário muito negativo para a Bolsa, você teve mais fundos perdendo do que mais fundos ganhando, porque foi o movimento do mercado, né? Se você quiser tentar ficar fora desse, não conseguir selecionar bem um gestor independente de ações, o movimento é voltar para o multimercado. Talvez eu esteja sendo um pouco repetitivo falando do multimercado, mas se você pegar o nome multimercado, é um fundo que opera múltiplos mercados. Então, se o gestor acha que é um bom momento de bolsa, ele compra bolsa. Se ele acha que é um bom momento de renda fixa, e assim por diante. Então, já pegando esse gancho, o Carlos fez uma pergunta, ele tem investimentos no fundo Itaú Multimercado. Ele perguntou se a XP tem algum fundo disponível, se na plataforma da XP tem algum fundo disponível parecido, com maior performance do que ele nos últimos 12 meses, e se vale a pena trocar esse produto em função da taxa de administração, possivelmente, né? Então o multimercado talvez seja um pouco genérico, né? Eu conheço a grade deles, eles têm vários multimercados lá, então é importante entender exatamente qual fundo, tá? Eu sei que eu conheço a grade deles, eu sei que tem excelentes produtos, alguns produtos fechados para aplicação, de tão bons que são, tá? E eu sei que tem produtos que são de performance um pouco pior, tá? Seja por gestão ou seja por taxa mais alta. Então o primeiro passo é entender qual é a categoria desse fundo. Se você observar qual é a lâmina do fundo, se você for procurar no site do gestor, você vai encontrar a lâmina, né, ou material de divulgação, o mesmo nome, e lá você vai encontrar a categoria do fundo. Então o primeiro passo é comparar a categoria desse fundo com a categoria de algum fundo que a gente tem aqui na XP. Eu te digo sem medo de errar que a gente tem uma quantidade violenta de fundos que tem uma performance muito acima do CDI nos últimos 12, e não só 12, né, de novo, 24, 36, 48 também. Existe eu tenho medo de às vezes a gente, para quem está familiarizado com o assunto, parece trivial, mas para quem de repente não tem isso como core da sua vida, fica complicado. Tem como, por exemplo, o Carlos aqui, ele quer consultar facilmente se esse Itaú Multimercado é bom. Na plataforma da XP, eu posso, como é que o cliente pode saber, cara, faz um diagnóstico para mim se eu estou investindo bem ou mal? Eu acho que, por exemplo, a gente tem, eu até falar um pouco da Infomoney, porque eu uso muito essa ferramenta da Infomoney, eu acho ela uma ferramenta bem atrativa. Você tem lá no site da Infomoney, na capa, se eu não me engano, bem no meio assim, do site, você tem uma ferramenta para comparar o fundo. E o que é legal? Que quando você coloca o nome do seu fundo, tem que colocar o nome completo dele, né, tem que ser não só o nome genérico, ela já vai automaticamente verificar quais são os fundos comparáveis desse fundo, tá, que você tem investimento, vai mostrar diferenças de rentabilidade e a partir dali você vai com o nome ou o melhor fundo ou os melhores fundos, você pode observar se, por exemplo, na plataforma XP a gente distribui esse fundo. Se a gente distribuir, talvez seja um movimento interessante, desde que a gente esteja falando do mesmo risco. É importante entender que na mesma classe você pode ter fundos de riscos diferentes, mas supondo que o risco seja o mesmo, você poderia, sim, sem problema nenhum, estar resgatando esse fundo em qualquer outro lugar e aplicando na plataforma XP. Então, essas ferramentas de comparação que a Infomoney tem, o site da XP tem, várias outras casas têm, elas são super eficientes para trazer à tona verdades que talvez elas não sejam claras, porque o investidor não conhece profundamente a indústria de fundos e acaba não conseguindo compará-los. Legal, acho que vale a pena reforçar, acho que a gente falou da questão do prazo, e a questão da taxa de administração, sem dúvida nenhuma, ela deve ser a coisa que mais afeta a rentabilidade dos fundos da maioria dos investidores, porque a maioria dos investidores investem em plataformas que oferecem só um tipo de produto e com taxas altas. Então, para a gente ter uma ideia de referência para saber se estão pagando bem ou mal, eu vou supor aqui algumas taxas e tu vê se eu estou falando bobagem ou não. Mas, um fundo DI não deveria cobrar mais de 0,5% de taxa de administração. Acho que esse fundo DI é o mais simples de ser gerido, então quem está pagando acima de 0,5% está deixando dinheiro na mesa com toda certeza. E deixa eu te dar um dado curioso. Existem 550 bilhões de reais, isso mesmo, é mais de R$500 bilhão em fundos DI que rodam abaixo do CDI. Rodam a 90% do CDI, 85% do CDI, 30% do CDI. Então, muitas das vezes o investidor, ele sequer sabe o que ele está fazendo. Então, eu acho que o ponto do Pedro é importante porque olha a taxa de administração. Se ela for alta, é ali a raiz do problema de performance do seu fundo. Perfeito. Não é a capacidade de gestão, porque, de novo, o que tem dentro do fundo
É igual, são títulos do governo, títulos de grandes bancos. É a mesma o que diferencia um para o outro, a segurança é a mesma. Pagando mais caro. A custódia, a diferença é o preço que vai fazer esse impacto. Então isso faz muita diferença e esse meio trilhão, eu não sei nem tangibilizar esse negócio, 0,5% disso ao mês ou 3 ou 4% disso ao ano é muito dinheiro e é dinheiro que os investidores deixam de ganhar porque não fizeram esse ajuste fino, não fizeram essa pergunta ou essa procura pelo melhor produto que elas poderiam investir. Indo agora para o fundo DI é o mais fácil de avaliar porque ele é sempre igual, né? E aí a partir disso a gente tem os multimercados que com certeza a capacidade do gestor ela começa a ser importante e quanto maior a capacidade do gestor, mais ele tem que cobrar pelo serviço mesmo. Eu diria que aí vai entre 0,5 e 2, esse é um número... talvez 1 e 2, tem poucos fundos com menos de 1. Entre 1 e 2 é um preço bem razoável. Com 20 de performance sobre CDI. Legal. Fundos de investimento em ações, FIAs, direcionais... 1,5 com 2 também. É um número razoável. Com 20% sobre o Ibovespa. Legal. Fundos de previdência... Aí vai ser um universo um pouco mais amplo, mas na média a gente está falando de fundos de 0,5 a 1,5. Legal. Né? Então não vai passar. Raramente você vai achar um fundo de previdência com mais do que isso. Um fundo que a gente entenda que seja uma taxa correta. Perfeito. Então, e fundos de previdência é muito importante prestar atenção, porque dado que é um investimento de longo prazo, aí faz mais diferença. Se tem um fundo que cobra 3, esse 1,5 em 30 anos, eu diria que deve ser quase 100% de rentabilidade. Esse 1,5 vai definir se você vai se aposentar talvez aqui no Brasil ou se vai ter uma casa em Miami, né? Então, legal. Isso ali todo ano, nos 20 anos daquele exemplo, isso faz a diferença, os juros compostos faz a diferença absurda. E é isso mesmo. Então, se vocês estiverem pagando qualquer coisa diferente do que a gente falou aqui, não é definitivo, mas prestem atenção, conversem, negociem, entendam um pouco mais, porque existe uma boa possibilidade de vocês estarem pagando muito caro pelo produto. E, de novo, não deixem de olhar qual é a taxa que vocês pagam, porque aí pode estar indo uma boa parte da rentabilidade de vocês. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Como é que é a questão da segurança de fundos aqui, o questionador está colocando aqui? Tá, eu acho que, falando sobre a segurança de fundos, a gente tem várias participantes, né? A gente falou muito do gestor, né? No caso, só para entender as figuras, a XP ela atua como distribuidor, ou seja, ela dá acesso para o cliente encontrar esses diferentes gestores, né? O gestor, como o nome já diz, é quem gere o dinheiro, quem toma a decisão de comprar ou de vender. Além dessas duas figuras, né, do gestor e do distribuidor, você tem outras duas figuras que são muito importantes que vão fazer a parte da blindagem do processo, que é o auditor independente, tá? Em geral são dos 4 grandes auditores, né? KPMG, a Price, a Deloitte e me falhou a memória, que são os 4, é o Big Four, né? São os 4 grandes auditores, tá? Que eles têm essa rotatividade e eles vão estar sempre auditando aquele fundo e ver se está tudo correto. E você é a figura do administrador e custodiante, tá? Que é uma figura tão importante quanto, que eu brinco que é quase que o xerife, né? Porque é ele quem está acompanhando o fundo, ele que precifica os ativos que estão dentro do fundo, ele que diz se esse ativo não pode estar dentro do fundo porque ele está fora do regulamento. Então, muitas das vezes, se o gestor ele quer se exceder um pouco na gestão, é o administrador que proíbe, que nega, que bloqueia e assim por diante. Então, quando você junta a figura de um auditor independente, de um administrador que só tem uma coisa a vir a fazer, que é deixar esse fundo rodando de forma correta, tá? Você tem um processo muito blindado. Você tem um gestor fazendo o processo naturalmente de gestão, o distribuidor, como é o caso da XP, trazendo esses fundos para o mercado, e uma quinta e mais importante figura, que se não existisse essa figura não existiria o mercado, que são os cotistas, que são as famílias fazendo os investimentos nesse gestor e, por sua vez, em toda essa estrutura que está junto com ele, de auditor, distribuidor e administrador. Importante deixar claro, então, que quando a gente compra um fundo num grande banco ou numa casa independente, o risco, a segurança... Quem tem aquele investimento, aquele dinheiro, são os cotistas do fundo. O gestor só tem a liberdade para decidir aonde ele vai alocar. Então, assim, investir através de um grande banco, no fundo de um grande banco ou de uma casa independente, basicamente tem o mesmo risco, ainda mais que tem todos esses... As pessoas têm dúvidas, né? O dono do fundo não é o gestor nem o administrador. O dono do fundo são os cotistas. Não pode pegar o dinheiro e sair com ele. Isso é um condomínio fechado, direitos igualitários, que os donos são os cotistas. Então, se em determinado momento os cotistas entenderem que o gestor está fazendo um trabalho ineficiente, os cotistas podem se reunir, o nome disso chama-se assembleia, e nessa assembleia, dentre muitas, ele pode deliberar a destituição desse gestor.
E se ele achar que o administrador está fazendo um trabalho eficiente, eles podem fazer a mesma coisa e destituir o administrador. Então, assim por diante. Então, obviamente que precisa ter essa união, mas o fundo é do cliente, do cotista. Também pedir o resgate. Ou pode resgatar e não te estressar com isso. Perfeito. Mas existe essa prerrogativa. Bem legal, ótimo. Eu queria, a gente está chegando na parte final do programa, então eu queria só deixar um pouco mais claro de como as pessoas podem utilizar essa... A gente entendeu que é importante comparar, entendeu que tem taxas diferentes, é importante ter ferramentas que o cara consiga ver qual é a rentabilidade, qual é a taxa que está cobrando. No Infomoney a gente tem outros lugares também é possível comparar. Mas uma vez que eu queira executar de verdade, eu quero investir, eu entendo que soluções de plataformas abertas é o que acontece no mundo inteiro hoje, então através de uma conta tu tem acesso a vários produtos, no mundo inteiro funciona assim, especialmente nos Estados Unidos, que é o mercado mais desenvolvido. Como é que funciona isso no Brasil? Como é que na prática é isso? Acho que tem um slide até que pode mostrar. Eu tentei exemplificar, Pedro. Eu acho que esse slide ele funciona bem. Ele mostra aqui a figura do investidor lá em cima. E esse investidor ele acessa a XP Investimentos, que é aquela figura de distribuidor que a gente tanto comentou. E a XP, ela faz o relacionamento operacional com os administradores. Aqui tem 4 grandes administradores, que é o BTG Pactual, o BNI Mellon, a Intrag, que é o Itaú, e a BEM, que é o Bradesco. E por via desses administradores, a gente se relaciona com mais de 80 gestores. Tá? Então, hoje o que uma plataforma como a nossa oferece, a plataforma da XP oferece, é acessibilidade ao investidor, facilidade, em que você não tem que abrir cadastros diferentes, ter contas correntes diferentes, ou seja, a gente conseguiu simplificar o processo e agregar nesse processo não só uma quantidade muito ampla de gestores, está aqui alguns dos principais nomes que a gente distribui, desde nomes muito conhecidos do grande público, tá? Como nomes bastante nichados, de gestores especialistas independentes, em que a gente consegue ter, de novo, tudo isso centralizado num extrato único, numa conta corrente única, e principalmente num cadastro único, né, que traz uma facilidade enorme para o investidor. Legal, acho que dois pontos aqui para reforçar. O Big Money, ele falou que tinha que estar mais ganho mais do que mais vezes por semana. Obrigado aí. Vamos considerar essa possibilidade. Acho que 2 por semana? Ele quer no mínimo 2 vezes por semana. E ele lembrou que fundos não têm FGC, então a gente tem que conseguir realmente entender qual é em que tipo de produto aqueles gestores estão escolhendo para ter as proteções. Muita gente pergunta, né? O FGC ele não vale para fundos, né? Ou melhor dizendo, ele até pode valer, mas para dentro da carteira do fundo, nos limites de 250 mil. Então, se pensa no fundo de 100, 200 milhões de reais, cobrir um papel de 250 mil é muito irrelevante, né? Mas o outro lado, é importante entender o seguinte, quando eu compro 100 mil reais de crédito de um banco, o meu risco é único, é aquele banco. Se aquele banco, aquele emissor quebrar, eu preciso do FGC para me socorrer. Quando a gente fala de um fundo de crédito, por exemplo, esse fundo ele tem 30, 40, 50 posições diferentes. Dito isso, o risco direcional naquele banco é muito pequeno. Então, óbvio que a figura do FGC ela traz um conforto, mas eu acho que a figura da pulverização aliada a uma gestão profissional, isso traz um conforto adicional muito grande também, que você tem um gestor ali fazendo constantemente o trabalho dele, que é o trabalho de escolher os melhores, num exemplo de fundo de crédito, escolher os melhores créditos. E lembra que, se esse fundo tiver uma performance ruim por conta de algum default, quem mais vai ser impactado é o gestor. Porque, primeiro, ele não vai ter performance, e segundo, ele deverá ter muitos resgates, e que vai impactar a remuneração dele via taxa de administração. Então, ele está muito positivamente conflitado a ter a melhor alocação possível. A melhor alocação que não corra riscos excessivos para aquele fundo e para aquele investidor. Legal. A gente mostrou nas plataformas abertas aqui, como aqui o Pires representa, que é a XP, a possibilidade de escolher N fundos, mas uma vez que a pessoa escolheu, existe algum tipo de relatório para acompanhar, para saber se esse fundo tem uma qualidade bacana ou não tem? Que tipo de coisa existe? Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque, de novo, existem os filtros, os rankings, mas muitas vezes o ranking é algo talvez um pouco pobre, porque ele não leva em consideração outros detalhes, ele só olha para a performance, né? Mas tem outras variáveis que são importantes de serem acompanhadas. O que a gente fez aqui na XP, e eu tenho um slide aqui que mostra um pouco sobre isso, a gente disponibiliza, do lado esquerdo da tela está um print do nosso site, o rating na Morningstar, tá? E do lado direito tem um print também da Charles Schwab, para quem não conhece, é a principal plataforma americana, é o grande benchmark global de plataformas de fundos. A gente se espelha muito neles em trazer melhores práticas, e a gente foi a primeira e única casa no Brasil a trazer o rating na Morningstar.
Tá? O que é esse rating? Ele é basicamente uma medida de risco-retorno que ele leva em consideração, no mínimo, fundos que têm mais de 36 meses, tá? Mais de 3 anos, e ele pondera o risco que esse fundo incorre vis-à-vis os retornos que ele gera, analisando, no mínimo, uma janela de 3 anos. Ele vai dando pesos diferentes ao longo do tempo, mas se for um fundo que tem 5, 10, 20 anos, ele leva em consideração também esse bom ou ruim histórico. Com base em toda essa tecnologia proprietária, eles chegam numa classificação que é muito simples, que é um fundo de 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. Tá? Então, hoje na nossa plataforma, 48% dos fundos que a gente distribui são 4 ou 5 estrelas. Tá? Enquanto que no mercado esse número estaria próximo de 15, 20%. Então, realmente, a gente faz um trabalho, medido por essa ótica, em trazer o que tem de melhor na indústria de fundos independente, os melhores fundos e que tem o melhor ranking. Então, não que isso seja, digamos que decisivo, mas você fazer uma análise de um fundo, gostar muito dele, em paralelo você tiver a chancela da maior empresa de ratings do mundo, que é a Morningstar, que esse fundo é 4, 5 estrelas, nós traz um conforto adicional muito grande no momento de investir. Eu acho que uma plataforma aberta dá uma complexidade de escolha que numa plataforma fechada não tem, e aí talvez essa ferramenta ou ferramentas como essa, quem puder ter acesso, acho que ajuda os não experts a fazerem boas escolhas. Isso é o que a gente chama no economês de trade-off, que se a gente traduzir é o dilema, né? Ou seja, eu vou oferecer poucos produtos para o investidor, isso é fácil, porque se só foram poucos fundos, é fácil de você escolher. Mas se eu oferecer muitos fundos, será que não vão ter melhores alternativas lá? Então, na nossa cabeça, e é o modelo que a gente trabalha na XP, o nosso desafio é trazer os melhores fundos do mercado, uma quantidade relevante, mas em paralelo investir e ajudar muito o investidor a filtrar, para ele descobrir naquele universo amplo quais são os melhores. A gente tem, se a gente tiver pouco, a gente não vai oferecer o que tem de melhor. Tá, e para finalizar aqui, a gente tem mais 3 minutos, eu acho que tem um outro ponto que ocorre bastante, existem alguns FIIs, né, que são fundos de investimento em cotas. Então, existe um FIC que ele compra um fundo de renda fixa e um fundo de renda variável. E aí naquele mix a pessoa está tomando 2 riscos, né, riscos em produtos diferentes. A lógica é o FIC ser uma possibilidade da pessoa diversificar os investimentos através de um fundo. Porém, o que acontece em muitos casos é quando esse FIC ele vira uma ferramenta de aumentar a receita do gestor, porque ele está cobrando naquele fundo lá, que ele está no fundo de ações, por exemplo, e está cobrando mais uma taxa de administração em cima desse fundo, desse FIC que está comprando outros fundos. Então, acho que vale a pena você prestar bem atenção, quem tem FICs, e ocorre muito, não sei em que quantidade, mas é uma coisa relativamente comum, se o FIC é uma ferramenta realmente para diversificar investimentos ou para eventualmente abrir mão de margem de rentabilidade. Como é que você captura isso? Vai ficando, para você identificar essa divergência, é sempre importante entender qual é a taxa de administração do fundo, que a gente já comentou aqui, e qual é a taxa de administração máxima. Tá? Qual a taxa de administração máxima? É o limite de taxa de administração total que esse fundo pode cobrar, que é basicamente a taxa dele somada dos fundos em que ele investe. Tá? Lembra da figura do xerife, do administrador? O administrador é o que vai falar o seguinte, olha, você não pode alocar mais em outros fundos porque você já bateu no seu teto de taxa de administração, na taxa máxima. Legal. Então, quando você tem uma taxa de administração de 2%, uma taxa máxima de 2,5%, 2,2%, sinceramente está tudo coerente. Agora, quando tem uma taxa de meio e uma taxa máxima de 2, está estranho. Tem que dar uma averiguada, porque a diferença está muito grande. Tem alguma coisa ali no meio que não está clara para o investidor, tem que provocar. Pessoal, com essa a gente encerra. Pires, obrigado, acho que foi super bacana, vários elogios aqui. Gostaríamos de contar contigo para uma próxima oportunidade. Quem quiser falar com o Pires, gustavo.pires@xpi.com.br. Perfeito. É isso, então botar aí os e-mails, o Pires eventualmente pode ajudar com alguma dúvida que tenha ficado, ou encaminhar para alguma área responsável. Alguma área responsável que possa ajudar a fazer o comparativo ou tirar alguma dúvida se alguém está investindo bem ou está investindo mal aqui. Legal, obrigado. Obrigado, Piero, pelo espaço aqui na Infomoney, e obrigado a todos pela audiência. Valeu, obrigado e até a próxima.